Abra sua Bíblia, queridos irmãos, livro de Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 23. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 23. Quem achou aquele amém gostoso? Amém. Então vamos esperar mais um pouquinho, porque ainda está faltando incrementar esse amém. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 23. Quem achou aquele amém gostoso? Muito bem, você pode ficar assentado mesmo, com toda reverência e atenção à palavra do Senhor, buscando discernir o que a palavra do Senhor diz a nós hoje, em espírito e em verdade. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nós viemos à tua presença e buscamos o Senhor em oração, desejando ouvir a tua palavra e ter revelação da tua Escritura. Senhor, nesta noite, mais do que todas as noites, o Senhor conhece a minha dependência de Ti. E sabes, ó Deus amado, o quanto preciso do Senhor para comunicar a Tua palavra à Tua igreja. E eu peço que o Teu Espírito faça assim. E peço que o Teu Espírito Santo ministre diretamente ao coração de cada um dos irmãos aqui, para além das palavras que saírem da minha boca, Senhor. Que o Teu próprio Espírito Santo ministre diretamente no coração deles, trazendo luz, revelação, entendimento e discernimento desta palavra, ainda que eu fique calado, Senhor. Eu oro para que a Tua graça abundante seja derramada aqui, e que o Teu Espírito Santo cumpra a Tua promessa em nós, dizendo que a Tua palavra não voltará vazia, sem antes, ó Deus, cumprir aquilo para qual foi designado. Eu te agradeço, em nome de Jesus, crendo que o Teu Espírito Santo está aqui, e que todo sofisma é quebrado mediante a Tua palavra, e toda fortaleza é desfeita, em nome de Jesus. Estamos livres para comunicarmos com o Senhor, e ouvirmos Tua comunicação conosco. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Glórias a Deus, toda glórias ao Senhor. Queridos irmãos, muitas coisas me fascinam no meu conhecimento de Jesus e de sua palavra. E uma das coisas que me preenche a vida e me faz tomar decisões e fazer escolhas, e às vezes até fazer loucura, em nome de Deus e em nome da fé,
é o propósito que Deus tem para a igreja, para o seu povo, para os seus filhos e para aqueles que Ele tem chamado, escolhido, salvando-os do pecado e dando para eles um destino e dando para eles um lugar certo para chegar quando tudo aqui terminar. Então, muitas coisas me fascinam na palavra e tocam o meu coração e quebrantam o meu coração e são para mim energia e força para a caminhada, mesmo nos momentos de lutas e batalhas na vida. Chegando aqui hoje, conversava com a irmã Wanda na chegada ali, e falamos rapidamente sobre as lutas e as batalhas da vida que o ministério pastoral sofre, e falando que a gente enfrenta as batalhas da vida e as lutas da vida, muitas vezes sofrendo pelas nossas lutas pessoais e muitas vezes sofrendo pelas lutas dos irmãos que a gente pastoreia e cuida, porque somente um pastor sem coração de Cristo é que consegue pastorear, preocupando só consigo mesmo e preocupando só com o seu bem-estar, sem chorar e sem sofrer pelo sofrimento que muitas vezes acomete a igreja e muitas vezes causa choro na igreja e muitas vezes causa luta na igreja. Eu posso dizer que muitas vezes tenho chorado pela igreja e muitas vezes tenho chorado por casais na igreja, muitas vezes tenho chorado por casamentos desfeitos na igreja, muitas vezes tenho chorado por pessoas que a gente perde na igreja, que dão as costas e saem para um mundo de sofrimento e lá sofrem e muitas vezes depois de estarem estraçalhados, acabam voltando para a igreja e a gente num suspiro abre os braços, o abraça e o recebe de volta e vai trabalhar então mesmo sofrendo para lhe curar o coração, para lhe sarar os vergões, as cicatrizes e as marcas que ele adquiriu naquela breve saída enquanto foi lá para ver o que está acontecendo no mundo, deixando para trás o corpo de Cristo e lá muitas vezes atacado por leões ferozes, voltam com suas cicatrizes e com seus ferimentos que não cicatrizam e que pululam e que inflamam, infeccionam e voltam muitas vezes para a igreja quase morrendo e a gente então recebe e vai tentar curar, às vezes com dor, com a dor de tê-lo visto partir e depois com a dor de tê-lo recebido de volta, sentindo suas dores e suas marcas. E há uma música que diz, uma mensagem muito forte sobre isso, quando diz: ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi, pois tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim até vê-lo regressar. Então, quando nós olhamos para esses sofrimentos da vida e olhamos para as coisas que acometem a igreja, tem duas passagens bíblicas que me tocam o coração e me fortalecem nessa jornada e nessa caminhada. Dentre das muitas escritos bíblicos e registros bíblicos, há duas orações que para mim são fascinantes e que trazem revelações profundas para o propósito de Deus para nós como igreja. A primeira é a que está em João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal. Naquela oração sacerdotal está o coração de Jesus. Naquela oração sacerdotal está o sonho de Jesus para a igreja. Naquela oração sacerdotal, Jesus está dizendo para que e por quem vai morrer e o que ele pretende com a sua morte e o que ele quer que a sua morte cause. Na oração sacerdotal, a gente ao ler aquilo, não dá para passar despercebido a dor de Jesus pela morte que ele vai ter, mas não dá também para passar despercebido que ele está determinado a ir até o fim, porque ele acredita que algo novo vai acontecer, ele acredita que o Pai vai cumprir o seu propósito, ele acredita que o Pai vai fazer valer a pena,
eterna. Ele acredita na profecia de Isaías, que afirma que o seu trabalho não será vão, que o seu sofrimento não será vão. Ele acredita nisso, por isso se dispõe a morrer e morte de cruz, tornando-se maldito em nosso lugar. E naquela oração sacerdotal, ele diz para nós, quando ele ora, revela para nós o seu sonho e o seu projeto para a igreja. Por isso que eu digo sempre que, para nós que somos seguidores e discípulos de Jesus, não dá para a gente ignorar João 17 e achar qualquer outro propósito para a igreja, ou achar qualquer outra missão que não seja a missão centrada e centralizada em Cristo Jesus, no qual Paulo afirma que Deus fez tudo convergir nele, fez tudo apontar para ele, desde a velha aliança até o final dos tempos, tudo aponta e tudo converge nele, e é em torno dele que a gente se reúne, é em torno dele que a gente louva, é em torno dele que a gente adora, é em torno dele que a gente vive. Por isso que ele diz, onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles, porque nós nos cercaremos dele, e o cercaremos também, sendo cercado por ele, e o cercando nele, para podermos viver o propósito que nós não podemos ignorar, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo, e que Deus em Cristo Jesus quer que nós, como igreja, nos cerquemos dele, para andarmos no caminho que ele aponta para nós, que é o caminho de vida e vida com abundância. E aí, quando falamos dessa oração, chegamos agora numa outra oração que me fascina. É a oração que Paulo faz, é a maneira como ele afirma pelo que ele tem orado. Verso 15 ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo escreve dizendo, olha, eu tenho ouvido falar da fé de vocês, eu tenho ouvido falar da generosidade de vocês, eu tenho ouvido falar do empenho de vocês pelo reino, eu tenho ouvido falar de como vocês estão comprometidos com o Filho de Deus. Eu tenho ouvido falar o resultado da fé de vocês, o que ela tem produzido. Tem produzido mais igrejas, tem produzido mais evangelização, tem produzido mais salvos, tem produzido cura. Eu tenho ouvido o que a fé de vocês está produzindo. E quando eu ouço o que a fé de vocês está produzindo, então eu não posso ignorar o que vocês estão vivendo, eu não posso ignorar as lutas que vocês estão passando, eu não posso ignorar. Então por isto eu me ponho de joelhos, e é por isto que eu oro por vocês, é por isto que eu clamo a Deus por vocês, eu dobro os meus joelhos para orar por vocês, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. E eu dou graças a Deus pelo que vocês são e pelo que vocês estão se tornando. Eu dou graças a Deus pelas vitórias que vocês estão tendo sobre o pecado. Eu dou graças a Deus pelas vitórias que vocês estão tendo sobre as tentações. Eu dou graças a Deus pelas vitórias que vocês estão tendo sobre as lutas e sobre os problemas. Eu dou graças a Deus por vocês estarem vencendo e não desistirem da fé e não abandonarem a fé em Cristo Jesus. Então eu dou graças a Deus, e por esta razão eu não cesso de orar por vós, porque sei tamanha luta que vocês têm sofrido e sido abalado pela batalha. Não deu nem para mim fazer uma pose. Já deu agora? Vamos lá, deixa eu fazer uma pose. Amém, queridos irmãos. Mas Paulo não para por aí. Ele mostra a razão pelo que ele ora. E aí agora ele vai dizer para que ele ora.
ele passa no verso seguinte, quando ele diz que não cessa de dar graças e fazer menção deles nas orações, ele diz: eu oro para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha por que Paulo está orando. E faça um contraste pelo que temos orado. Olha a profundidade da oração dele. A oração dele tem uma finalidade tão profunda, que sai das margens religiosas e entra para uma dimensão espiritual extraordinária. Se você dar uma breve reflexão, não vamos poder falar mais sobre isso, porque não vamos ter tempo agora, mas ele ora para que o Pai da glória conceda o quê? Espírito de sabedoria. Ele está pedindo isso para você, ele está pedindo isso para os crentes, está pedindo para os salvos, está pedindo para nós, que Deus nos dê espírito de sabedoria. Ele não está dizendo só para os pastores, não, é para a igreja, é para os salvos, e de revelação do pleno conhecimento dele. Quer dizer, ele está orando para que a gente conheça Cristo, e conheça Cristo cada vez mais, conhecendo o seu espírito, suas atitudes, sua vontade, o seu querer, seu caráter, e reconhecendo ele como quem ele é, o Deus verdadeiro. E ele continua, com os olhos iluminados, para que não andemos em cegueira. Para quê? Para que a gente saiba qual é a esperança do nosso chamamento e qual a riqueza da glória da herança que temos. Ele está dizendo o que a minha oração é para que Deus dê a vocês um espírito sábio. E aqui eu digo uma coisa para vocês: a maior parte dos problemas que nós enfrentamos na vida, a maior parte dela são causadas pelas nossas atitudes sem sabedoria. Se nós então tivéssemos espírito de sabedoria, nós resolveríamos uma série de problemas nossos. Agora, Paulo diz espírito de sabedoria para muito além disso. Paulo fala de uma revelação do conhecimento de Cristo, e conhecendo a Cristo, então conhecemos sabedoria, porque Cristo é a própria sabedoria revelada em Provérbios. Então, é o espírito de sabedoria com o conhecimento de Cristo que ilumina os nossos olhos, ilumina a nossa vida e nos faz enxergar dentro do plano e do propósito eterno de Deus. Porque quando Deus ilumina a nossa vida, nos tira das trevas e nos faz enxergar para compreendermos que estamos de passagem por aqui. Aqui não é a nossa casa. Estamos peregrinando pelo deserto para chegar à terra prometida, para chegar ao destino que nos foi marcado para tomarmos posse. Estamos de passagem por aqui. Só não sabemos quanto tempo vamos caminhar. Não sabemos por quanto tempo é a nossa jornada. Estamos somente passando por aqui, mas nossa jornada aqui logo chegará ao fim. Então nós iremos para o nosso lar verdadeiro, o qual Jesus disse: não se angustie o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí Paulo diz, por que ele ora isso? Ele diz, por que ele ora isso? Ele diz no verso 19, a qual a suprema grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí no verso 20 ele diz, porque ele ora isso, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos
nossos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo afirma: eu estou orando para que vocês tenham tudo isso, para que realmente a razão de Cristo ter morrido e a razão de Cristo ter ressuscitado se cumpra na sua vida. Paulo, quando lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre o poder da ressurreição. Queridos irmãos, a morte de Jesus e o derramamento do seu sangue foi para perdoar o nosso pecado, foi para nos limpar de toda iniquidade, foi para nos limpar completamente, tirando de nós o pecado, mas a ressurreição dele foi a garantia garantidíssima de que nós podemos confiar que ele está em nós, está vivo, está na igreja. E Paulo afirma isso ainda, que Deus em Cristo Jesus está trabalhando na igreja, para transformar a igreja e levar a igreja para mais perto dele na comunhão eterna. Paulo diz que a ressurreição de Cristo é a certeza de que Ele está no nosso meio e que nós podemos viver com Ele cada dia da nossa vida, porque Ele, na plenitude dos tempos, cumpriu a missão, nos resgatou por sua morte, venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e ressuscitando ao terceiro dia, nos deu então a garantia de que o propósito dEle para nós como igreja não é simplesmente nos acrescentar coisas aqui na terra, mas é para que vivemos aqui desprendidamente, vivendo desprendidamente para glorificá-lo no céu, porque é lá onde receberemos o nosso galardão, apesar das nossas dores, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas lutas, apesar das nossas batalhas. É lá que nós receberemos a nossa recompensa final, o nosso galardão. Não buscamos recompensas aqui, nem reconhecimentos aqui, porque o que queremos é ouvir do Senhor naquele último dia, é ouvir, depois de soar a última trombeta, ver a voz do Pai nos chamando pelo nome, dizendo para nós: entre para a alegria do teu Senhor, e dizendo para nós: porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e dizendo para nós: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Deus tem um propósito para a igreja. A gente gosta muito de ouvir aquelas profecias, que o profeta chega para a gente e diz: olha, Deus tem um grande propósito para a sua vida. Quando um profeta desse coloca a mão na cabeça de um ministro de louvor, por exemplo, ou de um cantor, a primeira coisa que ele pensa é: Deus vai me ajudar, vou gravar um CD, vou fazer sucesso. É isso que ele está dizendo, porque ele pensa em uma grande obra, ele pensa em ser famoso, em ganhar dinheiro, em ter CD para todo lado. É isso que ele pensa, em grande obra. Mas o que o Senhor tem para a sua igreja está para muito além disso. Ele tem para nós um propósito eterno como igreja, não um propósito individual somente. O meu propósito individual que Ele tem em mim está contido nesse propósito eterno dEle para a igreja. Não caminha separado nem isolado. Foi por isto que Ele morreu, foi por isto que Ele ressuscitou, foi por isto que Ele orou antes de morrer e ressuscitar, e é isto que Ele deseja hoje. E foi por isto que Paulo ora, dizendo: eu sei da vossa fé e não cesso de orar por vós, e eu oro para que vocês tenham sabedoria, para que vocês tenham discernimento, para que vocês conheçam a revelação do Evangelho, para que vocês conheçam a Cristo, para que vocês vivam essa essência do Evangelho, porque Cristo ressuscitou por esta causa, por você, pela igreja e pelo corpo no qual fazemos parte, e para o qual
Cristo se deu, se doou e derrama de sua graça maravilhosa. É sobre a igreja que está essa plenitude de graça hoje para nós, ainda que ela alcance todos os humanos da terra. A graça de Cristo está em todos os lugares, mas foi dada à igreja em Cristo Jesus, para que vivemos nesse propósito para sempre. Vamos ficar de pé agora. Mestre amado Jesus, santo, santo, santo é o Senhor, não há outro. Cremos no teu propósito, acreditamos no teu plano e reconhecemos o teu senhorio e queremos ser cercados por ti e queremos também te cercar como igreja, como corpo. E reconhecer que tu és o cabeça, o Senhor, que nos motiva, que nos anima, que nos empurra para a frente, que nos cura, que nos perdoa, que nos salva. Obrigado. E eu oro por esta igreja aqui, Senhor, que já passou por tantas batalhas no meio de tantos anos que aqui ela foi plantada. Oro para que esta igreja continue cada vez mais avançando, cheia desse espírito de sabedoria e de revelação de graça. Oro pelos pastores nesta igreja, cada um deles, pastor Hugo, pastor Jorge, por cada pastor aqui. Oro por todos os pastores que já passaram por esta igreja, Senhor, desde os primeiros auxiliares até os últimos, Senhor. Oro por todos os pastores que já pregaram nesta plataforma. Oro por cada um deles, para que a tua graça os alcance e os envolva. Oro para que o teu poder de espírito, de sabedoria e de revelação venha sobre eles, sobre cada um deles, Senhor. Que nenhum dos pastores que já passaram por aqui, que já pregaram nesta plataforma, que já compartilharam vida com esta congregação, com esta igreja, que nenhum deles, Senhor, fique sem receber hoje um toque especial do Senhor. Que cada um deles agora tenha do Senhor esta graça, esta sabedoria, esta revelação, este discernimento, essa ajuda, esta cura, esta transformação, esta manifestação do teu poder, de um poder restaurador sobre eles, sobre as esposas, sobre os filhos, sobre os netos. Ó Deus, aqueles pastores que já foram embora, deixando a esposa, que agora muitas vezes são viúvas, sofrendo necessidades. Eu oro por elas, Senhor. Oro pelos filhos de pastores que tantas vezes sofreram por serem filhos de pastores. Oro por tua graça sobre cada membro que já passou por esta igreja. Eu oro, Senhor, por cada irmão que já foi membro desta igreja, que hoje já está em outros lugares, em outras igrejas, até em outros países do mundo, Senhor, porque há irmãos aqui que já estão do outro lado do mundo e já estiveram aqui. Eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada membro, por cada criança que foi apresentada aqui nesta plataforma, Senhor. Eu oro por cada um que foi batizado aqui neste batistério, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Oro por cada casal, oro por cada família, oro por cada enfermo, por cada doente, ó Deus, dessa congregação, ou que já passaram por aqui, para que sejam curados em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar, e que a manifestação do teu poder faça para além, ó Deus, do que temos visto e ouvido, faça muito mais ainda. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, e que a graça do Senhor venha sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo.